Oi pessoal, hoje a gente vai dar continuidade na leitura comentada do livro Filosofia da Crise. Hoje a gente vai ler o capítulo 3. Vale lembrar que isso aqui é continuação do capítulo anterior no que toca à ideia de limite. Então o Mário se dá o luxo de fazer uma breve digressão. Ele vai fazer outras ao longo do texto. E são capítulos mais curtos, que exigem comentários mais curtos, e assim os vídeos ficarão mais curtos. Mas é honestamente rarefeito. De todo modo, o capítulo de hoje, o capítulo 3, se intitula Intercala-se o nada entre as coisas? Uma pergunta, ele quer saber se entre uma montanha e outra, aquela fenda, é alguma coisa ou se é o nada. E aí ele escreve um breve capítulo para a gente meditar sobre essa questão. Então assim ele começa. Como há, na filosofia, os que afirmam e defendem que entre as coisas se intercala o nada, é mister que de antemão se esclareça alguns pontos fundamentais. Os corpos que conhecemos, que nossos sentidos nos revelam, e cuja forma intrínseca nossa inteligência capta, ocupam um lugar e se dão no tempo, porque estão imersos no suceder. Fácil entender o que ele quer dizer com esse parágrafo, né? Cuja forma intrínseca nossa inteligência capta, ele está falando da forma da coisa, da lei de proporcionalidade intrínseca. Ocupa um lugar nosso no tempo, que está imerso no suceder, está falando das coisas lançadas no tempo e espaço, que daí você tem a transitividade. Aí continua. Os conceitos de tempo e de espaço são esquemas fundamentais que presidem a toda a nossa experiência com o mundo exterior. Pois tudo quanto conhecemos sensivelmente, conhecemo-lo no tempo e no espaço, que, como expunha Kant, presidem a experiência e dão um nexo de ordem, esquematizam-se em suma. Ao captar a unidade de um fato, nossos esquemas de tempo e de espaço dão-lhe uma ordem, isto é, uma relação das partes com o todo e das partes entre si. Se tempo e espaço são reais, ou apenas esquemas construídos por nós, é um problema da filosofia que exige complicadas análises. Mas eu já adianto essas análises. O Mário concorda com Kant que tempo e espaço são formas puras a priori. Aí é só entrar no vídeo do Schaeffer sobre estética transcendental e estudar as formas puras em Kant. O Schaeffer explica magistralmente bem. Um estudo da psicogênese, da gênese do nosso espírito, ou aqui seria melhor descrever a gênese da alma, como já tem sido empreendido na época atual, mostra-nos que os esquemas de tempo e espaço se formam através da coordenação de esquemas do sensório motriz, até que a razão os generaliza, para transformá-los em esquemas abstratos. Aqui, o Kant não explica direito se as formas puras a priori elas são construídas ao longo do desenvolvimento da inteligência, que geralmente se daria na infância, ou são ideias inatas. Mas o Mário vai dizer que elas se constroem ao longo do tempo, não chegam a ser inatas. Né? Algumas outras ideias... na verdade, eu não lembro de ter lido um texto dele que ele fala de algum inatismo. Não me lembro dele ter defendido. Depois eu posso revisar a bibliografia para ter certeza. Mas a maioria dos conceitos categóricos que ele expõe, talvez com exceção do conceito de unidade, tem uma estrutura que vai se construindo ao longo do tempo. Né? Então ele vai se formando. Né? E depois que se forma, a razão consegue usar eles. E, portanto, a razão, de um jeito grotesco, vira mais racional. No sentido que a razão ela vai trabalhar com alguns conceitos categóricos, algumas linhas gerais. Se não as tem, é impossível que a razão trabalhe com alguma coisa. Então, quando esses conceitos categóricos, esses conceitos mais gerais, essas formas puras a priori, elas se desenvolvem, a razão entra no seu apogeu. E aí entra o estado em que o ser humano em questão torna-se o mais racional possível. Que outrora ele não era tanto. Ele era mais intuitivo. Né? É claro, você vai conhecer uma renca de pessoas que são imediatistas por natureza. Talvez a razão dela não tenha se desenvolvido muito. Pode ter até um problema neural. Bom, na hora que ele termina aqui de escrever, ele põe uma nota de rodapé. Que diz o seguinte: toda nossa intuição ordena-se simultaneamente ou sucessivamente. Os fatos sensíveis são captados na simultaneidade ou na sucessão.
É fundamental da intuição sensível essa ordenação. Temos aqui a base positiva do pensamento kantiano. As contribuições da psicogênese não destroem a emergência dos conceitos do tempo e do espaço, apenas salientam a predisponência, outra positividade que se inclui na maneira concreta de ver o mundo, que é a nossa. O que ele está dizendo do jeito difícil que eu acabei de explicar. Tem essa noção no Kant, mas vai ter no Mário Ferreira, né? A gente vai ter essa noção melhor no Mário Ferreira dos Santos, porque ele vai atribuir esses conceitos categóricos como uma chave de interpretação para que a razão constitua fundamentos sólidos, sem a qual a razão não consegue fazer essa operação, mas a razão já está ali, embora mais inativa. E esse processo de construção categórica é um processo natural, que o ser humano vai adquirindo com o passar dos eventos. E depois consegue meditar sobre isso e construir um pensamento sobre o assunto, consegue fazer uma teoria do conhecimento em cima de coisas que ele já conhece. Então implica um conhecimento. Não dá pra fazer a teoria do conhecimento se o sujeito não conhece nada. Tá certo? Então é basicamente isso. Aí o Mário continua. Os escolásticos, como Tomás de Aquino, que seguem a linha aristotélica, afirmavam que o tempo e o espaço são entes da razão, entia rationis, mas fundados nas coisas, com o fundamento em re, pois há entre as coisas distâncias e suceder, que permitem generalizar os esquemas da experiência, até formar os conceitos abstratos de tempo e espaço, que o racionalismo moderno separou totalmente dos fatos, esvaziando-os deste que neles se dão. Tornou-se dois grandes vazios, que são verdadeiros nadas, em oposição ao conceito de tempo e espaço da física atual, que segue, neste sentido, a linha aristotélica. Que é uma crítica que ele faz, né? Ele vai dizer que é muito importante levar em consideração esse posicionamento dele, porque assim, os conceitos de tempo e espaço não são coisas lançadas, jogadas, que vêm de repente, né? Que vem um espaço oriundo de coisa alguma e de um tempo sem fundamento. Não. À medida que você observa as coisas, você não as entende muito bem, mas você vai abstraindo elementos. E depois a razão generaliza os elementos abstraídos para formar o conceito de tempo e espaço. Então eles têm um fundamento em re, eles têm um fundamento na coisa, quer dizer, é pelo vislumbre dos eventos que se entende melhor a temporalidade e a espacialidade. E essa, enquanto generalização, não é um ente real, mas um conceito do espírito. Então, por mais que tempo e espaço enquanto conceitos não existem na realidade, porque as realidades não abarcam conceitos, apenas objetos, essas categorias do entendimento são constituídas através de objetos perceptíveis. Assim, ele une, então, os polos entre razão e intuição, como eu falei nos vídeos sobre o dualismo antinômico na nossa inteligência. Bom, e aí ele continua. O espaço e o tempo, esvaziados de todo o conteúdo fático, são entes conceituais, cujo conteúdo implica o despojamento de tudo quanto acontece facticamente, porque todo ser singular, pela sua extrema singularidade, é sempre um desafio à compreensão racional, justamente porque a razão sempre vai buscar o gênero, sempre vai buscar a generalidade. Então, o ser singular é uma coisa que a razão tem dificuldade de entender, que é mais entendido pela intuição. Novamente, outra crítica. Quando você esvai o conceito de tempo de todos os elementos temporais e esvai o conceito de espaço de todos os elementos espaciais, o que você tem não é um conceito puro de tempo e espaço, mas o nada. Porque conceito puro não existe. Ele é sempre manchado por alguma dosagem, mesmo que singela, de elementos intuitivos e fáticos. É claro, os conceitos, que têm muita gama de heterogeneidade intuitiva, eles são chamados de anteconceitos. Enquanto os conceitos têm uma gama maior de homologia, de homólogos, de homogeneidade. Mas sempre tem um respaldo de singularidade em cada coisa que a gente analisa. É impossível se desvincular dela. Toda tentativa resulta numa crise. E aí, o Mário continua. Tais esquemas prescindem, é verdade, as experiências futuras. E se elas são a posterioristicamente construídos, como os mostra a psicogênese, terminam por atuar a prioristicamente antes da experiência, o que é inegavelmente uma positividade do pensamento kantiano. Não está dizendo que o Kant está certo. Nesse quesito. Se as coisas se dão no espaço, e elas se separam, como o limite o revela, entre elas se interpõe o espaço. Mas que espaço? Um espaço cheio, como o de Lorentz,
ou um espaço vazio, como o de Demócrito? Se há um vazio, e esse vazio é total, neste caso um nada se intercala entre as coisas. Teríamos de aceitar que se formariam verdadeiras ilhas, no mar vazio de tudo, um grande nada, onde as coisas acontecem, incomunicáveis umas às outras, né? Porque você não tem transferência de esquema. Lembra do que eu sempre digo. Filosofia esquematológica do Mário. O nada não transfere esquema. Transferência de esquema, transferência de informação ôntica, ontológica, psicológica, biológica, não interessa. Sempre se dá entre um ser e outro. Olha na termodinâmica, olha na biogênese, olha no princípio de razão suficiente, sempre tem uma transferência de esquemas de um ser para o outro. O nada não transfere esquemas, porque o nada não tem o que transferir. Então, se entre o ser e o outro ser intercala-se o nada, é impossível haver comunicação. O que esse vídeo já é como se fosse uma prova material do contrário. E aí a gente continua a leitura. Leibniz, não podendo vencer este problema, que se lhe tornava exigente, construiu sua visão monadológica. As coisas seriam composições de mônadas. Cada uma delas é uma unidade solitária, num grande vazio, impenetrável, incomunicável com as outras. Mas atuariam, coordenadamente, com as outras graças a uma causa eficiente divina, e nos dariam a aparência das coisas, figuras surgidas da coordenação das mônadas, sem maior realidade que estas. No entanto, em nós, tomariam elas forma, sem que entre elas se desse reciprocidade, senão a de estarem uma em face das outras, segundo certa ordem de lugar e de figura, sem comunicações, totalmente estranhas umas às outras. E na filosofia do Leibniz tem isso mesmo. Essas mônadas, elas têm um núcleo de identidade e elas não se comunicam. A comunicação se dá pela presença divina. Então, quer dizer, Deus é muito bondoso e comunica uma mônada a outra. Porque pela própria eficiência da mônada é impossível a comunicação. Então você precisa ter um Deus bondoso para tornar essa comunicação possível, né? Então ele acaba tendo que fazer esse apelo ao divino, justamente para a teoria dele fazer sentido, né? Porque ela isoladamente não ajuda muito. E aí o Mário continua. Estamos, portanto, em face de duas afirmativas. Aqui propõe a presença do nada, a presença de um ausente absoluto, porque é nada, e aqui afirma sempre a presença do ser, no qual não há intrínseco nem fronteiras, porque enche tudo, sendo o espaço apenas um esquema da colocação e do relacionamento das coisas, sem que lhes dê uma presença real de per si. A primeira posição, tão cara à filosofia racionalista, é um agravamento da crise. Ela afirma uma separabilidade absoluta e proclama a inevitabilidade do abismo que se intercala entre os seres. A segunda, embora afirme certa separabilidade, aceita apenas como relativa, pois tudo se funda no ser, que é sustentáculo de tudo, e o espaço que se intercala é apenas uma modalidade de ser, que o ser desta ou daquela coisa. Afirma ainda a crise, mas sem o abismo invencível e absoluto dos racionalistas, pois, se admite graus de diferença intensiva e extensista entre as coisas, proclama uma comunhão no ser, no qual todos se sustentam e nele coincidem. Uma crítica que ele faz aos racionalistas, como Leibniz ou René Descartes, justamente nessa separação absurda. E aí por que eu falei, né, que esse capítulo é uma continuidade do anterior? Porque se a gente lembrar do limite no capítulo anterior, a gente lembra que o limite ele é um ponto de conexão da própria dialética do ser, né? Eu tinha falado algo assim. E eu explicitei bem, né, que você tem um pedaço do limite, que é o ser de A e o não ser de A. E o outro espaço, a outra metade do limite, que seria o ser de B e o não ser de B. Né? O não ser de B se configura como o ser de A, e o não ser de A se configura como o ser de B. Então sempre nesse polo de divisão de dialética. E tanto no objeto A, no B e nas valências, né, nas camadas do limite, a gente sempre tem a ideia de ser. Né? Então a gente fala do ser e do não ser, mas num polo dialético, e numa afirmação absoluta do vazio. Né? Por isso que aquela especulação que ele faz sobre o limite, ela tem a finalidade exatamente de já dar uma resposta prévia a esse problema. Né? Você vai ver ao longo do capítulo que ele vai fazer uma reafirmação.
Mas se examinamos os seres deste mundo, poderemos considerá-los como figuras que se formam da coordenação de seus elementos componentes. Mas podemos acaso deixar de reconhecer que formam totalidades compostas de partes? Não formariam essas mônadas um todo, que aqui está este livro, esta mesa, que se distingue, separa-se e limita-se de tantas maneiras? Mas essa figura que ora nos surpreende, surgindo do contorno, da circunstância ambiental, essa figura tem uma estrutura ôntica e ontológica. É algo que se modifica pela atuação de outros seres, o que constitui um ambiente circunstancial. Portanto, admite modificações. É passível de modificações, que se atualizam. E passível ainda de ser destruída, transformada em outros seres pela ação de outras estruturas, que neste mundo se dão. Ou seja, está dizendo aqui basicamente o que a gente já afirmou nos outros capítulos, né? Que cada mônada, então se a gente for considerar o objeto como uma mônada, tem uma identidade, né? E se nós a compreendemos é porque há uma correlação entre elas. Esquece Deus agora. Pensa na estrutura, na infraestrutura da nossa inteligência. Pensa nas antinomias, como que isso opera. Vocês vão ver que tudo vai se conectando aos poucos. E aí ele continua. E se as coisas atuam entre si, se elas exercem umas sobre as outras uma determinação, temos de reconhecer que são determináveis e que, portanto, podem sofrer o atuar das outras. Mas como poderiam atuar umas sobre as outras se entre elas se dá o nada? Como eu falei, sem transferência de esquema. Não vemos que o nada se afastaria infinitamente? Se o nada se interpusesse, como ultrapassá-lo? As coisas estariam irremediavelmente separadas, e essa seria uma opinião não só de crises, mas também do desespero. Não é, porém, o que a experiência nos mostra. A experiência, tanto a filosófica como a científica, revela-nos que o nada não pode intercalar-se entre as coisas. E até Demócrito sentiu o perigo em que se abismava, tendo afinal reconhecido que esse nada não poderia ser um nada, pois era alguma coisa, dando-lhe uma certa eficacidade, ou seja, seria uma espécie de nada relativo, né? O que o Mário explica muito melhor do que o Demócrito, tanto aqui como na filosofia concreta. E como o nada, sendo nada, poderia ter eficacidade? Se a tem, já é alguma coisa, e se o é, não é apenas um nada, mas algo. Portanto, um ser que se afirma positivo e não negativo, e ausentado de ser, como é o conceito paradoxal de nada. Se entre duas coisas ele se interpusesse, a distância entre elas seria infinita. Sim, porque a finitude só pode dar onde há alguma coisa, pois permite medir. O nada é imedível, o nada seria um abismo sem fim. Porque você não tem como limitar o nada, você só limita objetos, e o nada não é um objeto. O nada é carência de objeto, não tem objetificação alguma, é um treco nada edificado. Então, se você demarca limites, é porque tem alguma coisa. E você não consegue fazer a mesma coisa no conceito opolo de ser, que é o conceito de nada. Então, as coisas teriam uma distância infinita. E aqui, a experiência, não só filosófica como científica, diz que não. Diz que existe uma distância, mas é uma distância mensurável. E, portanto, entre dois seres. E se tem comunicação, é porque entre esses dois seres há também uma outra modalidade de ser, um acidente, que permite a comunicação. E aí ele põe uma nota de rodapé. A impossibilidade de um nada absoluto, entre ilhas de ser, é por nós demonstrada apoliticamente em filosofia concreta. Eu tinha mencionado isso agora há pouco, né? Aí ele continua. O que se intercala entre os seres é ser, modalidade de ser, diferente ou diversa, mas ser, em toda a escalaridade de ser, mas sempre ser. As coisas não se distanciam infinitamente, mas finitamente. Aqui nesta noite, meus olhos pousam na luz daquela estrela que brilha tão longínqua. Ela vem até mim sem me aquecer. Sinto a tênue, frágil nos meus olhos. Como nada poderia intercalar-se entre mim e ela? Não recebem meus olhos algo de sua presença? Não tenho agora em mim, palpitante e viva, certeza de que entre ela e mim não há um abismo insuperável? Como poderia ela ser infinitamente separada de mim, se neste momento nos encontramos, meus olhos e meu espírito, a uma réstil frágil de sua luz? Neste momento, há entre nós uma comunicação. Não é tudo quanto poderíamos dizer um ao outro,
é pouco, mas é alguma coisa, e não é nada. E se não é nada, é ser. E entre mim e ela há a eterna presença do ser, no qual estamos imersos e que nos sustenta, o qual nos permite uma comunicação que vence todas as teorias e afirma irretorquivelmente a sua presença. Portanto, a crise não é tão profunda, ela tem graus. No próximo capítulo, também bem curto, ele vai especular pelos conceitos de finito e infinito, tentando novamente fazer um paralelo entre ser e nada, mostrar as finitudes das coisas mutáveis, a infinitude das coisas eternas e a impossibilidade do nada como presença total, apenas como um vislumbre, sem maiores aprofundamentos. Portanto, o vídeo vai ser curto também. Então eu venho aqui na quarta-feira, né? E a gente continua a nossa leitura, tá bom? Então é isso, muito obrigado e até a próxima.